Trump queria um prisioneiro de guerra para chamar de seu? Eu acho que ele queria aquela imagem, ele queria essa operação, ele queria essa demonstração de força, porque a solução que a gente acabou tendo no fim das contas, que foi, sai o Maduro, fica a Delcy Rodrigues, que é a vice dele, o regime mais ou menos se mantém, as pessoas elas vão ter uma certa blindagem em tudo, que foi o que ele conseguiu no fim das contas, já tinha sido oferecido. O próprio Maduro tinha negociado com o Trump, a gente sabe disso publicamente, então essa negociação já tinha acontecido em outubro. O Maduro já tinha se oferecido para sair e deixar tudo que estava lá do jeito que estava, e o Trump disse que não. Então o Trump ele queria, de fato, essa imagem. Tanto é que tem muita gente agora cogitando, que eu não acredito, que isso pode ter sido combinado com o próprio Maduro. Me parece que não. O Maduro ele era o sacrifício que tinha que ser feito. Eu preciso fazer isso aqui para demonstrar força, para demonstrar poder, para demonstrar pujança. Então a imagem do Maduro algemado, vendado, sendo levado para os Estados Unidos, sendo julgado, é meio que a captura do Osama Bin Laden, o que foi pro Obama, ou o que foi o Saddam Hussein pro George W. Bush. Eu preciso desse cara sendo julgado, a imagem pública, a imagem de força, de poder, e que ele queria, tanto é que ele não aceitou nem negociar para chegar no mesmo resultado. Combinar com o Maduro, eu acho que não, mas com o entourage do Maduro ali, com pessoas em volta. Você acha que rolou, Daniel? Acho que sim. Acho que é altamente provável esse cenário. Afinal, nós não tivemos qualquer tipo de resposta das Forças Armadas venezuelanas. Por mais que você considere que as forças não estão exatamente bem equipadas, até porque depende muito de equipamentos russos, e ao longo dos últimos anos a Rússia passou a focar muito mais no abastecimento do seu próprio exército, você não teve nenhum movimento mais evidente de defesa do Maduro, que acabou sendo ali uma defesa circunscrita aos seus próprios guarda-costas. Então, você ter o Maduro capturado para esse grupo político que está no poder da Venezuela, num certo sentido, foi até um alívio. E, aliás, a gente tem a própria vice-presidente que continua no poder, os militares continuam no poder, ou seja, nada mudou, a não ser que agora eles estão se aproximando dos Estados Unidos e, quem sabe, fazendo um novo acordo mais perene para que eles permaneçam no poder. E o Maduro, se tiver que ser capturado, o azar do Maduro, vamos seguir a vida aqui nós. E esses guarda-costas, inclusive, muitos deles cubanos, né? Então você tem o regime venezuelano que se mantém meio intacto. Muitos dos que morreram ali foram cubanos que estavam ali fazendo essa segurança pessoal do Maduro. Aliás, a proteção ser feita por cubanos já mostra que o Maduro não confiava tanto assim nos seus próprios compatriotas para fazer esse mesmo trabalho. É curioso. Agora, teve alguma coisa mudou, né? Tudo bem que o Maduro foi embora, o pessoal do Maduro continuou ali, a tal intervenção americana não passou até agora, pelo menos da página 2, mas os navios com traficantes que eram abatidos toda semana pararam, né? Acabou o tráfico de drogas, então era isso que faltava? Não era isso. Aliás, o tráfico de drogas da Venezuela em direção aos Estados Unidos nunca foi relevante. O tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos é muito mais relevante a partir da Colômbia, a partir do Equador, a partir do México. Você tem ali outros países que estariam à frente dentro das prioridades dos Estados Unidos se o objetivo real fosse o combate ao tráfico de drogas. E é importante lembrar que hoje a cocaína, que é a droga fundamentalmente que vem da América do Sul, nem é o principal problema nos Estados Unidos, é o fentanil, quer dizer, que não tem exatamente uma relação direta com países da América Latina. Esse deveria ser, inclusive, um foco muito maior dos Estados Unidos, embora o Trump faça referência a isso quando cita o México, a China, a questão do fentanil, mas aí a gente está falando de algo muito mais destrutivo, principalmente para a juventude americana. Eles acusaram Maduro de ser chefe de um cartel, depois voltaram atrás. Assim, é meio patético você ver esse tipo de argumento sendo refutado por eles mesmos. Sem qualquer constrangimento. Sem qualquer constrangimento, né? Mas não importa, né? Porque o que a dinâmica que o governo Trump utiliza, que é uma dinâmica que tantos outros governos utilizam, você joga uma versão. Essa versão não precisa ser verdadeira, ela apenas tem que existir. Se depois você muda de ideia, não importa, esse confronto ele vai acabar sendo feito pela imprensa e tudo, mas o resultado já foi atingido. Então, essa questão do cartel já estava clara há muito tempo que esse cartel nunca existiu. Era um jeito de dizer, um modo de dizer. Se falava que ele era líder do Cartel de los Soles. O Cartel de los Soles era uma designação que foi feita pela imprensa venezuelana para falar sobre essa alta cúpula dos militares, que usa sóis nas insígnias, e que falaram, olha, isso aí parece um cartel, é tão corrupto que soa como um cartel. E o Trump começou a usar isso como se fosse de fato um cartel. É claro que a Casa Branca sabe que não é de fato um cartel, mas serviu o objetivo. Ele é líder de um cartel. É uma justificativa que, aliás, não é muito diferente do que o George W. Bush fez com as armas de destruição em massa.
Todo mundo sabia que não tinha destruição em massa no Iraque. Mas não importa. Conseguiram fazer a intervenção e chegar no objetivo que eles queriam. Agora, um aspecto também importante é que o Trump embalou o tempo todo essa operação como sendo algo fundamental para a segurança interna dos Estados Unidos. Ou seja, você, americano, saiba que eu capturei o Maduro porque eu estou pensando em você. Nos seus filhos. Eu estou pensando nos seus filhos, eu estou pensando na segurança da sua família. Porque o líder desse cartel de drogas fica mandando drogas para os Estados Unidos e tornando a sua vida mais insegura. Se isso é verdade ou não, não importa. O que importa é o que você está embalando e vendendo para o público interno para justificar uma operação como essa. Tem esse argumento também e tem a história do petróleo, né? Essa operação, no fim das contas, ela é só simbólica e barra eleitoreira, porque a história do petróleo, né, que a Venezuela é um poço sem fundo de petróleo, quase literalmente, mas é um petróleo que é difícil de ser explorado e de ser utilizado, né? É um petróleo grosso, que não é de fácil manipulação e exploração. Isso era um pano de fundo? Não. Até que ponto isso tem, de fato, relevância nessa manobra? Me parece que é absolutamente central. A gente está falando de um Trump que tinha entre os seus slogans de campanha "Drill, baby, drill", quer dizer, a ideia de vamos perfurar poços de petróleo com o objetivo de explorar essa riqueza. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas de petróleo do mundo. A gente está falando de algo em torno de 200 bilhões de barris. E no atual momento, a Venezuela não chega a produzir nem 1 milhão de barris por dia. No período áureo, chegou a produzir 3 milhões e meio de barris. Isso tem muito a ver com uma certa defasagem que a PDVSA experimentou nos últimos anos. Ela perdeu muita gente qualificada, a empresa passou por um processo de aparelhamento, você passou a ter um monte de militares. Isso que você está falando é a Petrobras deles. A Petrobras deles. Só para deixar claro para quem está assistindo a gente. E você passou a ter ali um monte de pazuelos, digamos assim, na PDVSA. E a gente sabe que isso não termina necessariamente numa boa gestão. Ela acabou perdendo profissionais qualificados que foram para o exterior, foram trabalhar em empresas petrolíferas internacionais. E você também tem as sanções e os equipamentos vão ficando defasados. Ou seja, existe a necessidade, se você quiser viabilizar uma produção de petróleo robusta na Venezuela, de repente retomar os níveis que ela chegou a ter no passado, 3,5 milhões de barris por dia, você vai ter que investir algo em torno de 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Não é pouca coisa. As empresas americanas, inclusive, têm sinalizando uma certa hesitação. Pô, peraí. Isso que eu ia perguntar, tem alguma segurança jurídica para essas empresas fazerem isso? Não tem, então... Porque o Trump sai daqui a 3 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem a menor ideia do que vai acontecer. O cara vai... vamos investir aqui... Para daqui a 10 anos, para eu ter um retorno daqui a 10 anos, até o presente momento, você tem ali uma certa hesitação. A não ser uma ou outra empresa que está propensa ao risco e fala, vamos embora e tal. O Trump chegou a sinalizar, vamos subsidiar essas empresas, que é uma maluquice. Você vai subsidiar uma empresa de petróleo na Venezuela só para você justificar uma operação que foi realizada. E isso ainda não está muito bem amarrado. Você tem negociações ali sendo feitas com o governo venezuelano, mas tem muita coisa para ser costurada para que essa produção seja efetiva. O que a gente tem até agora são petroleiros venezuelanos que saem em direção aos Estados Unidos com esse petróleo pesado para ser refinado principalmente no Texas, que tem refinarias para esse tipo de material, e é uma forma de indenizar os Estados Unidos, nas palavras dos americanos, pelas expropriações que aconteceram no passado e pelo petróleo roubado dos americanos, como o Trump chegou a verbalizar. Por causa das ações do Hugo Chávez, né? Ali. O Tanguy, a gente tem que ter algum receio dessa brincadeira, desse war que o Trump está jogando com os russos e com os chineses, que parece que eles estão querendo dividir esse tabuleiro em 3. E a gente falou aqui em algum momento sobre Colômbia, América Latina. Esses argumentos de, esse cara aqui é traficante, dono de é presidente de um cartel, na verdade, ou seja, é terrorista, então eu tenho autonomia e direito de ir lá, invadir e tirar esse cara de lá. Até que ponto os outros países da América Latina precisam se preocupar com isso? Houve aquele aceno perigoso para a Colômbia, mas depois ele meio voltou atrás. O México, idem. A gente aqui tem a gente, em algum momento, já houve ali arestas para serem cortadas entre o Lula e o Trump, o PCC, que está no Congresso, né? Qual o nível de preocupação que a gente deve ter? Temos que nos preocupar.
Então, a gente não é um país que pode se dar o luxo de ficar absolutamente tranquilo. Principalmente se a gente leva em consideração que a gente tem a retomada de uma certa lógica imperial no mundo. Então, o mundo que a gente viu depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, principalmente, a partir da década de 90, era um mundo muito moldado por questões de mercado. Então, se está dando dinheiro, não tem problema, você vai comprar produtos de qualquer lugar do mundo, você vai vender para qualquer lugar do mundo, comprar produto chinês, comprar energia russa, tudo isso era muito mais fluido. O cenário que a gente tem agora é de uma manifestação da ideia de uma lógica imperial. Então você tem o Putin agindo na Ucrânia. Até outro dia os Estados Unidos falaram assim, mas isso é inaceitável, a Rússia não pode fazer isso na Ucrânia. A lógica dos Estados Unidos agora é, ô Rússia, você quer ficar com a Ucrânia? Fica aí. Agora, eu vou agir aqui na América Latina e eu vou fazer o que eu bem entender, eu espero que você não se meta. E aí não é o Tanguy que está dizendo, não é o Daniel que está dizendo. Isso está documentado. No finalzinho de 2025, os Estados Unidos lançaram lá a nova estratégia de segurança nacional e o termo que foi utilizado foi corolário Trump. O que é isso? É a interpretação do Trump, a aplicação do Trump da doutrina Monroe, que é a ideia de que as Américas são espaço de atuação dos Estados Unidos. Uou.